Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando, tenho aqui uma palavra ao seu coração, você que nos acompanha aqui neste canal, que o Espírito Santo possa te abençoar com graça, no nome do Senhor e Salvador Jesus, aonde quer que você me ouça agora. O que eu te desejo é que o Espírito Santo possa te abençoar, te enriquecê-lo. O que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção, que você possa realizar seu sonho, que a sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus. O que eu te desejo é que todos os projetos do seu coração tornem-se realidade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Você que nos acompanha aqui nessa plataforma, que o Espírito Santo possa abrir sua mente, o seu entendimento, e que Deus possa te abençoá-lo e te honrá-lo através desta mensagem. Talvez você que está me ouvindo agora, você está passando por um momento qual você não queria estar passando. Talvez você está enfrentando lutas internamente falando, problemas espirituais, enfim. Talvez você está enfrentando algum tipo de problema e você está se questionando o porquê desse problema. Mas você vai perceber, conforme Romanos 8, onde a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E você vai entender que em cada luta, em cada deserto, há sempre um grande propósito da parte de Deus para com você que me ouve por detrás dessa luta que você está passando. Josué capítulo 1, versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então você percebe aqui que Josué, ele vai viver a promessa de Moisés na vida dele, ou ele vai herdar da promessa de Moisés. Porque Moisés, muita gente diz Moisés morreu, e eu te provo que Moisés não morreu, porque houve um equívoco na tradução da palavra de Deus, quando alguém ao traduzi-la escreveu que Moisés morreu. No texto original hebraico, a Bíblia diz: meu servo Moisés é aniquilado. Aniquilado não quer dizer morto, aniquilado quer dizer inválido para este mundo, mas vivo no mundo vindouro. Tanto que no Monte da Transfiguração lá na frente, quem está no Monte da Transfiguração com Jesus? O próprio Moisés e Elias, estão os dois com Jesus lá na frente no Monte da Transfiguração. Então Moisés não morreu. Porém, a missão de Deus na vida de Moisés era tão grande, a obra era tão grandiosa, tão gigantesca, que Moisés foi arrebatado aos céus, e ao ser arrebatado aos céus, Deus pega Josué, servo de Moisés, para ocupar a cadeira que Moisés ocupava, ou ocupar o posto que Moisés ocupava. Percebe que para ocupar a cadeira ou o posto de Moisés não pode ser qualquer um, não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser alguém que tivesse preparado. Mas para esse alguém chamado Josué ocupar essa cadeira ou ocupar esse posto, Deus sabia que Josué era capaz, Deus sabia que Josué estava pronto, preparado para aquela missão. Porém, Josué precisava provar para si mesmo. Então agora Deus vai colocar a fé de Josué à prova. Atravessa o Jordão, tu e esse povo. Atravessar o Jordão quer dizer atravessar o problema. Atravessar o Jordão quer dizer vencer o problema. Atravessar o Jordão quer dizer você ter o domínio sobre o problema, você liderar. Atravessar o Jordão quer dizer ser forte. Atravessar o Jordão quer dizer vencer a circunstância, para que do outro lado dela você possa ocupar a cadeira que Deus preparou para você ocupá-la. O posto que Deus preparou para você ocupar, a luta que você está passando, é porque Deus tem uma cadeira a qual só você pode ocupá-la. Porque você, como ninguém, assim como Josué, você como ninguém é a pessoa que Deus escolheu para ocupar a cadeira que foi escolhida exclusivamente para você. Então Deus escolheu Josué com esse propósito,
para que Josué ocupasse a cadeira de Moisés, mas primeiro ele tinha que vencer o Jordão, ou vencer a luta, ou vencer essa prova de teste. Atravessar o Jordão era vencer a prova de teste, provar para si mesmo que estava preparado, porque Deus sabia que ele estava preparado, porque Deus é aquele que conhece os corações. Mas Deus precisa colocar Josué nessa prova de teste, para que ele prove para si mesmo que ele está pronto para ocupar a cadeira de Moisés. Deus, ele tem um posto para você ocupá-la. Deus, ele tem uma cadeira para que você ocupe a mesma. E Deus não vai colocar outra pessoa. Você é a pessoa escolhida para ocupar esse posto ou essa cadeira. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. É pessoas escolhidas. Escolhida a ponta de dedo. Deus não escolhe qualquer um para ocupar determinados lugares. Deus escolhe os seus escolhidos simplesmente para honrá-lo e colocá-lo em lugar de destaque. Josué, para ocupar a cadeira de Moisés, primeiramente teve que atravessar o Jordão. Só que do outro lado do Jordão havia coisas grandes esperando por ele. Do outro lado do Jordão, ele estaria herdando a promessa de Moisés, como disse no versículo de número 8. Os filhos de Israel, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometia Moisés. Ou seja, quando você atravessar o Jordão, Josué, todo lugar que tu pisar, vou colocar nas tuas mãos. Quando tu vencer essa luta, Josué, todo lugar que tu pisar, tu vai ser vitorioso. Quando tu vencer essa luta, todo lugar que tu chegar ali, tu vai ser honrado. Quando tu atravessar esse Jordão, após atravessar o Jordão, antes não, mas depois do Jordão, aonde tu pisar, ali tu serás muito honrado em nome de Jesus. Mas para ser honrado, para que Deus colocasse nas mãos de Josué todo lugar que ele pisasse após o Jordão, ele tinha que vencer o Jordão primeiro. Então toda luta que a gente passa é uma preparação. Tudo que a gente enfrenta é Deus nos provando para que a gente possa vencer o Jordão e viver a promessa do outro lado dele. Quando tu vencer esse Jordão, quando tu atravessar esse Jordão, tu vai entender porque Deus está permitindo todas essas provas. Tu que diz, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou esgotado. Pastor, eu não tenho mais força. Eu não sei mais o que fazer. Você pode? Você consegue sim. Você é capaz, há algo aí dentro de você, no seu coração, chamado reserva de força ou poder do Espírito Santo. Aonde se você apoiar-se nesse poder chamado poder do Espírito Santo, você é muito mais forte do que você achava que era. Você é muito mais forte do que você imaginava que era. Na carne não. Na carne a realidade é nós somos fracos na carne. Porque Jesus disse, a carne é fraca. Mas no Espírito você pode todas as coisas. Porque está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Então no Espírito você pode tudo. Você é forte. Você é capaz. Se apoie no Espírito Santo. Se apoie no Espírito de Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo como base. Tenha Jesus Cristo como teu chão, como teu alicerce. E você vai vencer todas as suas circunstâncias no nome de Jesus. Não deixe nada te parar. Não deixe que nada seja obstáculo, empecilho. Pelo contrário, olhe para as lutas, como Josué olhou o Jordão, como um degrau para ajudá-lo a subir na vida. Deus provou Josué. Josué atravessa o Jordão, tu e o povo, como diz aqui no versículo 2. Agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Você já tem uma responsabilidade. Atravessar o Jordão não sozinho. Durante a caminhada, a travessia do Jordão, já vai um povo contigo. Já estava sendo provado mesmo antes de atravessar o Jordão. Porque o que esperava por ele do outro lado era muito maior do que a prova a qual Deus estava lhe colocando, a qual mesmo era atravessar o Jordão. Quando tu atravessar o Jordão, tu vai cantar do outro lado o hino da vitória. Aleluia. Quando tu atravessar o Jordão, há uma grande vitória te esperando do outro lado dele. Quando tu atravessar o Jordão, tu vai viver todas as promessas de Deus. Quando tu atravessar o Jordão, tu vai entender porque Deus permitiu essa prova na tua vida. Quando tu atravessar o Jordão, tu vai entender que tu não atravessou o Jordão sozinho, mas Deus esteve contigo ao longo de toda a travessia do Jordão. Quando tu atravessar o Jordão, chegar do outro lado, tu vai olhar para trás e vai se dar conta que era apenas uma prova. E que do outro lado do Jordão, a recompensa está à sua espera. Vale a pena atravessar o Jordão. Às vezes a travessia é dolorosa. Às vezes a gente atravessa coisas em nosso caminho que a gente não quer passar por elas.
Às vezes a gente atravessa por coisas na caminhada que a gente nunca esperava que fosse nos acontecer. Mas é necessário, faz parte da caminhada. Faz parte do teste. Faz parte da prova, não entendeu? Deus ele está te testando, está te provando. Mas o Jordão não é tão longo quanto parecia. O Jordão é mais curto do que você imagina. Daqui a pouco tu vai estar do outro lado. E quando tu chegar do outro lado, tu vai entender que Deus estava cuidando de ti o tempo todo. Atravessa o Jordão e Deus vai restaurar teu casamento. Atravessa o Jordão, Deus vai te abrir as portas que estavam fechadas. Atravessa o Jordão, Deus vai curar você que estava doente. Atravessa o Jordão, Deus vai tirar teu filho das drogas. Atravessa o Jordão e tu vai viver o impossível. Tu vai viver o improvável. Atravessa o Jordão e tu vai saber que Deus sempre esteve contigo ao longo de toda a tua caminhada. Não desista, não desanime. Atravessa o Jordão, há grandes coisas esperando por você. A promessa de Deus era essa: Josué, você tem que atravessar o Jordão. Quando atravessar o Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te darei como prometi a Moisés. Ou seja, a promessa na vida de Moisés, você vai viver essa promessa, Josué. A promessa de Moisés vai acontecer na tua vida. A promessa de Moisés, você vai viver na sua vida a promessa dele. De tão grande que era, que Josué herdou da promessa de Moisés na vida dele. Todo lugar que pisar depois do Jordão, tu vai crescer. Todo lugar que tu pisar depois do Jordão, Deus vai te honrar. Todo lugar que tu pisar depois do Jordão, tu vai saber que Deus é contigo. Todo lugar que tu pisar depois desta prova, tu vai saber que Deus estava cuidando de você o tempo todo. Todo lugar que tu pisar depois dessa prova, tu vai ver que Deus estava no controle de tudo. Todo lugar que tu pisar depois desta prova, Deus vai te honrar em cada palavra, em cada gesto. Depois do Jordão, tudo que tu falar, Deus vai assinar embaixo e vai mostrar que Ele é na tua vida. Depois do Jordão. O Jordão não é tão longo quanto parece, logo vai passar. E do outro lado do Jordão, há grandes conquistas te esperando. Do outro lado do Jordão, há uma imensidão de bênçãos esperando por você. Todo lugar que pisar, eu te darei como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ou seja, Josué, depois que tu atravessar o Jordão, as bênçãos que te esperam serão sem limite. Você vai viver todas as bênçãos, toda a promessa. Depois que você atravessar o Jordão, você vai viver do outro lado dele o que tu nunca tinha vivido em toda a história da tua vida. Porém, precisa atravessar o Jordão primeiro. Ninguém te poderá resistir. Josué, depois que tu atravessar o Jordão, ninguém vai te parar mais. Depois que tu atravessar o Jordão, tu vai sair mais forte, Josué. Depois que tu atravessar o Jordão, tu vai ser vitorioso em todos os teus caminhos. Depois que tu atravessar o Jordão, Josué, eu vou te dar o domínio e o controle. Depois que tu atravessar o Jordão, os ombros, o diabo, os problemas, nada vai te parar. Depois que tu atravessar o Jordão, tu vai ser vencedor e vitorioso em todos os teus caminhos. Somente atravessa o Jordão. E depois que tu atravessar o Jordão, tu vai saber que eu estava cuidando de você em toda a sua caminhada. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim sereis contigo. Depois que atravessar o Jordão, não te deixarei, nem te desampararei. Depois que tu atravessar o Jordão, tu vai saber que eu era contigo. Eu vou te suprir em tudo e em todas as coisas. Ou seja, eu vou te honrar em tudo. Depois que atravessar o Jordão, eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Mas para tu viver tudo isso, precisa atravessar o Jordão primeiro. Tá pronto para atravessar o Jordão? Vai valer a pena, porque há grandes conquistas te esperando do outro lado. Aonde tu pisar a planta dos teus pés depois do Jordão, tu vai ser honrado no nome de Jesus. Tá bom, Josué? Tu que tá me ouvindo, tu é o Josué de hoje, viu? Deus te abençoe. Boa reflexão no nome de Jesus.